Boa tarde a todos. Pessoal, a partir desse momento a gente vai estar gravando a nossa roda de conversa, por conta de que vai ser depois disponibilizada no YouTube, tá bom? Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa roda de conversa hoje, com o tema Mulheres com Deficiência e seus desafios diários e motivadores. Discutiremos aqui, junto com todos vocês, diversos temas, como saúde, autoestima, a presença feminina da mulher com deficiência, a violência doméstica, mas, sobretudo, e o mais importante, a superação de limites e as barreiras pessoais da mulher com deficiência. Este evento é uma iniciativa do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, através da sua Comissão de Comunicação Social e Eventos, que é coordenada pela conselheira municipal Maria Estela Fonseca, representante da Associação Comercial e Industrial de Americana. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CMDPD, foi criado pela Lei nº 6.404, de 2 de março de 2020, e é um órgão de natureza permanente, composição paritária e caráter consultivo e fiscalizador, responsável, entre outras funções, para promover e acompanhar a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Em 20 de setembro de 2021, em ato realizado também em atenção ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que comemoramos no dia 21 de setembro, o prefeito Chico Sardelli deu posse aos integrantes do primeiro mandato do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu de forma virtual e foi realizada a nomeação dos conselheiros e a primeira reunião deste conselho. Eu gostaria, neste momento, de agradecer, em nome da Estela, todo o apoio da CIA para a realização dessa live, a disponibilização deste espaço, a elaboração da arte para divulgação. Nosso muito obrigado em nome do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E nós teremos, então, gente, nessa roda de conversa de hoje, para falar da mulher com deficiência e seus desafios diários e motivadores, 4 convidadas especiais. Já estão presentes aqui, já está aqui conosco. E, bom, quando nós, né, portadores de deficiência, nascemos ou adquirimos qualquer limitação física, há muito tempo isso foi sinônimo de incapacidade, de inutilidade, de discriminação e até mesmo de exclusão pela sociedade. Mas, com o passar do tempo, as pessoas com deficiência física, seja ela seja ela qual for, foram construindo suas próprias histórias, traçando seus próprios caminhos e mostrando à sociedade a sua capacidade de superar limites e ultrapassar barreiras pessoais e sociais, estudando, trabalhando e se locomovendo. Não são poucos os exemplos que vemos no dia a dia de pessoas simples do nosso cotidiano que nasceram com alguma deficiência ou que possuem algum caso na família, um filho ou uma filha, e que não se deixaram invadir pelo desânimo e nem se acomodaram, e lutaram e lutam para conquistar o seu espaço, mesmo quando tudo parecia impossível ou muito difícil. A própria criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é um exemplo dessa força. Hoje, aqui nessa roda de conversa, você irá conhecer 4 mulheres guerreiras que estarão representando tantas outras mulheres guerreiras também que tem por aí, e que vamos mostrar aqui o exemplo de 4 mulheres fantásticas e abençoadas que fizeram sua história e transformaram as suas limitações físicas numa ponte para incentivar as outras pessoas com a sua motivação.
com a sua determinação, com a sua garra e construir novos caminhos para outros deficientes. Está com a gente aqui nesse momento a senhora Maria José Gonçalves Almeida, a Mari, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, representante das pessoas com deficiência no segmento organizações de sociedade civil. Também presente a Maíta Guidolin Martins, a Maíta, conselheira municipal, também representante das pessoas com deficiência no segmento organizações da sociedade civil. A Janaína de Freitas Oliveira, conselheira municipal que representa a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos no segmento Poder Público. E a senhora Iracilda Maria da Silva, representante do Centro de Prevenção à Cegueira, no segmento Organizações da Sociedade Civil, que atuem na prevenção e atendimento da deficiência visual. Eu vou passar a palavra para a Mari, para que ela faça as suas considerações iniciais. Mas eu gostaria de pedir, Mari, que você fizesse uma breve descrição da sua fisionomia, né? Porque muitas vezes teremos pessoas com deficiência visual assistindo a essa live. Então, assim, eu gostaria que você descrevesse, fizesse uma descrição da sua fisionomia neste momento. Então, com a palavra, a Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mari. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom, eu sou morena clara, tá? Tenho os cabelos castanhos escuros, mais ou menos um pouquinho abaixo dos ombros. E estou vestindo uma blusinha estampada. Tem algumas, ela é bem colorida. Tem verde, tem pink, fúcsia, branco. É uma blusa bem chamativa mesmo, é do verão. É isso. A minha descrição seria essa. Pode dar continuidade ou você? Pode continuar, Mari. Como a gente foi chamada aqui hoje, né, gente, para a gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências com o pessoal que está nos assistindo, eu gostaria de começar falando um pouquinho de como quando eu era criança, né? Até escrevi, em 82, eu comecei a escrever um diário onde ele começava assim: a minha infância, como era lindo, tudo era tão belo que parecia nunca ter fim. Essa é a última palavra que eu lembro do diário. Mas é porque a minha infância ela ficou bem marcada mesmo, que embora eu fosse uma criança assim totalmente, né, diferente das demais, eu brincava com todas as brincadeiras que as outras crianças brincavam. Então, para mim, eu não tive nenhum problema em ser criança. Aí veio a fase da adolescência, né? Foi onde eu comecei a sentir um pouquinho mais, porque daí eu via que todas as minhas amigas da mesma idade que eu, ou até mesmo as minhas irmãs, que nós somos em 6 mulheres, elas iam arrumando seus namoradinhos, eu via todo mundo se interessando e ninguém se interessava por mim. Então eu fui vendo que algo, né, estava errado, mas eu acredito que não comigo, mas de quem, não é verdade? Mas tudo bem. Passou essa fase da adolescência, que foi a fase mais difícil da minha vida. Graças a Deus não tive nenhum trauma, né, por ter passado essa fase tão difícil. Aí cheguei na juventude, aproveitei assim um pouco, mas aproveitei assim de uma forma bem, sabe? Eu era uma pessoa bastante participativa na igreja, sempre fui assim, sabe? De ajudar o próximo, sempre gostei desse lado social, de realmente estar ajudando as pessoas que precisam. E aí veio o esporte na minha vida. Eu tenho uma trajetória no esporte, assim, que eu cheguei até umas Paralimpíadas, né? Fui pré-convocada para as Paralimpíadas Rio 2016. Eu comecei em 2010, lá na SB Atletismo. Fica aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu sou moradora americana, como a maioria sabem. Sou moradora americana já há 41 anos, mas eu treino em Santa Bárbara do Oeste, participo lá, né, da equipe da SB Atletismo. Tem alguns, né, títulos como sou campeã recordista brasileira no lançamento do dardo, como eu já falei, fui pré-convocada no Rio 2016, fui fazer o evento teste,
mas não consegui fazer o índice para participar da Paralimpíadas. Mas eu não desisti, não. Continuei, participei de 4 Opens internacional, né? Então, assim, o esporte me ajudou muito, porque antes eu nem conseguia, porque como vocês podem ver, eu tenho deficiência nas minhas 2 mãos. Então, eu tenho uma mobilidade bastante reduzida no meu braço direito e por conta, assim, do esporte, eu consigo até tocar minha cadeira manual. Quando eu ando de carro, eu ando com a manual. No dia a dia, como as pessoas, a maioria já me conhece, sabe que eu ando com uma cadeira motorizada nas ruas da cidade, até dividindo ali os espaços, que nem uma louca, junto com os carros, mas fazer o quê, né? A gente não vai parar a nossa vida por falta de acessibilidade. Então, a gente tem que continuar a vida, né? E é isso. Se vocês quiserem depois saber mais alguma coisa, porque se eu for contar tudo, é muita coisa. Então, eu comecei, como vocês notaram, a minha infância até chegar na atualidade. Mas, resumidamente, porque se eu for contar tudo, vai, assim, é uma tarde inteira só para mim. E eu não quero isso, porque aqui também temos, né, outras mulheres, temos outras histórias bonitas também que vocês precisam conhecer. Então, eu só queria deixar, assim, que atualmente, né, eu sou diretora da ASA, da Ação Solidária Adventista, faço ali um trabalho na comunidade ali do Zincão, a gente ajuda algumas famílias que precisam, também ali no antigo Bruxelas, né? Então é isso, pessoal, tá? É um pouquinho da minha vida, e se alguém tiver depois, né, não sei se o Mário vai abrir para perguntas para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para mim, sintam-se à vontade, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um abraço. Obrigado, Mari. Pessoal, igual a Mari já avisou, o chat está aberto e também todos que estão na reunião aqui, né, todos que estão na live, podem estar fazendo perguntas. Só por uma questão de ordem, né, vamos seguir então. Aí eu queria passar a palavra para a Maíta, que é conselheira municipal e é representante da pessoa com deficiência também. Boa tarde, gente. Meu nome é Maíta. Eu vou me descrever aqui. Eu sou uma mulher branca, cabelo liso preto, com franja na altura do ombro. Estou usando uma blusa verde e tenho algumas tatuagens nos braços. É bem difícil, né, a gente falar assim de nós mesmos. Eu acho bem complicado. Mas eu vou fazer como a Mari, vou contar um pouquinho da minha história. A minha deficiência, ela é de nascença. Ela afeta os membros inferiores, né? Então, eu caminho com o auxílio de 2 muletas canadenses. Mas é um problema, na verdade, neurológico, né? Tem o sinal, né, que chega para eu movimentar e caminhar nas pernas, ele chega bem enfraquecido. Então, eu tenho falta de equilíbrio, mas, assim, não sinto dores e dá para eu levar minha vida aí, né, numa boa. Começou a aparecer a minha deficiência em torno dos 4, 5 anos, que minha mãe percebeu que eu comecei a cair muito. E na época não tinha muito estudo sobre essa doença, né, que se chama paraparesia espástica, um nome meio assustador. E aí, depois de muitos testes, chegaram a essa conclusão. Aí, como não tem ninguém na minha família, né, porque normalmente é um problema, uma doença hereditária, e no meu caso não tem pai, mãe, irmão, ninguém. E aí eu também tive, né, essas dificuldades da adolescência aí, de preconceitos e tudo que acontece, como vocês podem imaginar, com qualquer problema, pessoa com deficiência. Mas eu passei por isso também, até que achei que eu levei numa boa, mas na verdade mais para frente foi aparecendo, né, problemas assim psicológicos, de autoaceitação, essa dificuldade aí. Eu tenho 2 filhos lindos e eles também têm a mesma deficiência, então começou em mim, mas é sim hereditário. E depois eu passar por todas essas dificuldades e eu mesmo aprender a acreditar em mim, né?
Hoje eu acho que eu estou no melhor momento, né? Hoje eu faço faculdade de pedagogia, faço estágio na área, estou aqui no conselho, também faço meu trabalho voluntário com crianças. São várias coisas assim que nem eu mesma acreditava que eu poderia chegar, né? Meu sonho sempre foi ser uma professora, e isso vai acontecer em breve, estou trabalhando para isso. Então, assim, eu também estou aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se interessar em me conhecer melhor, né? Essa história tão longa, porque a gente vai pulando, né? Porque se for para contar todos os detalhes, a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Mas é isso. Vamos aí, estamos trabalhando nesse conselho agora para tentar ajudar as outras pessoas. A gente sabe das dificuldades de ter acessibilidade, de ser compreendido, né? Às vezes a pessoa constrói algum lugar e nem imagina que não são só as pessoas ditas normais que vão frequentar aquele lugar. Então a gente está aqui para incomodar e lembrar eles que a gente existe, né, Mari? Então é isso. Tá, obrigado, viu, Maíta? Prazer em tê-la aqui também, né? Agora, gostaria que a Janaína se apresentasse. Boa tarde a todos. Meu nome é Janaína. Eu estou com o cabelo ruivo, abaixo do ombro, vestido azul de alcinha. E eu não sou uma mulher com deficiência. Na verdade, eu sou uma mulher mãe de uma criança com deficiência. E para contar um pouco dessa trajetória, né, eu fiquei pensando o que eu contaria, que eu traria aqui, e eu me lembrei que sempre foi o sonho da minha vida, eu sempre tive um sonho de ter um casal de gêmeos. O sonho da minha vida sempre foi, como, né, tantos que a gente tem na infância e na adolescência, um dos grandes sonhos que eu tinha era ter um casal de gêmeos. Então eu casei, a primeira filha veio sozinha, né, menina, e quando ela tinha 3 anos de idade, eu engravidei de gêmeos. E aí a primeira vez que nós fomos na ultrassom, né, fiquei muito feliz em saber que aquele sonho lá da adolescência, da infância, estava sendo realizado. Fiz todos os exames, todos os ultrassons pedidos, fiz o acompanhamento, tudo direitinho, e nada de anormal foi detectado. Então, no dia 3 de junho de 2017, eu comecei a entrar em trabalho de parto, era um sábado, e como eu já tinha tido uma filha, eu não entrei em desespero, eu organizei minha vida, organizei a vida da minha filha e deixei para ir para o hospital à tarde. Enfim, fui super tranquila, lembro de brincar com a equipe que estava lá. E então a primeira criança que tirou, né, o primeiro gemelar, foi a Eloá, a menininha. E eu olhei para ela e olhei para o meu marido que estava me acompanhando o tempo todo e falei, ela é diferente, né? Ela é diferente. E aí os médicos disseram, olha, deixa a gente tirar o outro e depois a gente conversa. E aí eu não entendi e ela chorou só um pouco e já se acalmou. Eu falei, ai, graças a Deus, ela é tranquila, que bom, né? Pelo menos um dos gêmeos vai ser tranquila. E aí o médico, pela segunda vez, pediu para eu esperar. Falou, olha, depois a gente vai conversar. E aí eu me assustei. Neste momento, eu levei um susto, olhei para o meu marido, eu falei, caramba, né? Alguma coisa tem de errado. E então tiraram o Joshua, né? O irmão gemelar. E assim que tiraram, vieram a pediatra e o outro médico vieram e disseram, olha, a gente tem que fazer um exame, mas parece que a sua filha veio com síndrome de Down.
E foi um momento muito desesperador, porque a gente sempre acha, você, né, que nasceu com a deficiência, talvez não entenda isso, mas a gente sempre acha que isso vai acontecer com o outro, não vai acontecer com a gente. Eu tinha feito todos os exames, né, eu tinha me preparado, eu tinha feito a minha parte, né, o que vem à cabeça. Como assim eu recebo uma criança com deficiência? E aí, o mais assustador foi que eles tiveram que sair da sala, meu marido teve que acompanhar as crianças para pesagem, né, aqueles procedimentos normais, e me deixaram sozinha na sala, com aquele pano na frente, né, que tem quem faz cesárea, um outro médico suturando, e me deixaram sozinha com esse barulho. Naquele momento eu não consegui fazer nada, né, chorar, mas aí na sala de recuperação colocaram os gêmeos assim do meu lado, e na sala de recuperação eu tive que me levantar para olhar para eles, porque o menino começou a chorar, e quando eu olhei para a Eloá, naquele momento eu tive certeza que de fato ela tinha vindo com síndrome de Down, que não precisava fazer nenhum exame, porque ela tinha todas as características, né, visuais de uma criança com síndrome de Down. Naquele momento eu comecei a chorar. E eu me emociono até hoje porque eu não pude chorar. No nascimento da minha filha eu não pude chorar, porque a enfermeira veio, né, assustada. O que foi? Você tá com dor, né, alguma coisa? Eu falei, não, é que eu não sabia que minha filha tem síndrome de Down. E ela falou, não, mas não tem problema, não precisa chorar, não tem problema nenhum. E aí depois eu tive que engolir o choro, né, e depois que eu fui pro quarto, a pessoa que ia ficar comigo no quarto também, ai, que linda seus filhos. Eu falei, ai, você viu que a menina, que a Eloá tem síndrome de Down? Ela falou, mas não tem problema. E assim, hoje eu sei que não tem problema. Mas naquele momento eu precisava ser acolhida, né? Eu precisava de um parceiro, de alguém que pudesse, olha, calma, eu tô aqui com você, junto com você. O meu marido teve que sair para buscar acompanhante, e como meus filhos nasceram à noite, ele não podia mais voltar, porque já não era mais horário de visita. E, assim, por muito tempo, porque, assim, eu só recebia as visitas, eu não tive esse acolhimento, eu não tive com quem contar. Eu tive que ser mãe de gêmeos, de gemelares, eu tive que aprender a amamentar 2, porque eles era um desejo meu, eu consegui, graças a Deus. Eu tive que aprender a cuidar de 2, mas eu não tive quem me acolhesse. E aqui, olhando para vocês, eu me sinto muito egoísta, né? Porque eu não sou deficiente, eu tenho uma filha com deficiência, e como assim você precisava ser acolhida? Mas eu sinto que naquele dia, naquele momento, a minha filha estava bem. Quem não estava bem era eu, né? E eu me preparei para falar sobre isso, porque é muito importante, né? Quem trabalha na saúde, saber acolher, né? Ter o mínimo de humanidade, né? Quem trabalha na saúde precisa ser humano, né? E aí o meu marido não pôde ficar comigo, e depois minha sogra que ficou, mas eu senti que eu não podia, eu não podia sentir a dor, sentir o luto, eu tinha que ser forte. Isso foi muito pesado, né? Como você disse, na hora a gente acha que está tudo certo, né? E depois que a gente vai sentir realmente o peso emocional disso. Por 2 anos eu não pude entender todo aquele sentimento. Por 2 anos eu não fui acolhida no meu sentimento. E por 2 anos, inevitavelmente, não que eu neguei a deficiência, muito menos a minha filha, mas por 2 anos eu imaginava como seria minha filha se ela não tivesse síndrome de Down. Por 2 anos eu enxergava a síndrome de Down e não minha filha, né? Outra coisa que foi muito difícil no começo, você passa em vários médicos, ela nasceu com uma cardiopatia, e então assim, médicos, solicitações, nomes diferentes, eu imagino que a mãe de vocês passaram por isso, né?
e você tem que correr atrás e você não entende o que todo mundo está falando. Você acha que você entende, mas você sai, né, do médico e daí você se sente perdida. Por exemplo, o médico falou naquele momento que ia ter, né, um exame que ia comprovar se ela tem síndrome de Down ou não. Como a primeira vez que eu olhei, de fato, para ela, eu já tinha certeza, a segunda vez, né, que eu tinha certeza que ela tinha, eu nem esperava esse cariótipo, né, o nome do exame. E aí tinha alguém que falava, calma, né, vamos ver o cariótipo, vamos ver se... O médico não falou que tinha um exame? Quando que vai chegar esse exame? Às vezes não é nem isso, que é a questão da negação também. Mas, enfim, quando no aniversário de 2 anos dela, eu lembro que eu fui para o trabalho e o dia amanheceu, estava exatamente do mesmo jeito, sabe? O mesmo clima do dia do nascimento deles, né? E eu lembro que naquele dia eu não consegui trabalhar. Eu precisei chorar, eu me escondia, estava no trabalho, imagina, né? Eu precisei chorar bastante, falei com uma amiga por telefone, porque foi quando ninguém me impediu de sentir aquilo que eu estava sentindo, que não é a rejeição da minha filha, mas é uma dor de ter uma filha que eu não de um jeito que eu não esperava, não é a filha que eu não esperava, mas com uma deficiência, né? E como eu não tenho eu nunca tinha contato, né, de perto com ninguém com deficiência, então foi um mundo muito novo. Mas a gente está falando dos desafios, né? Uma das partes dos desafios. O grande desafio que eu vejo e que eu tento trabalhar bastante com isso, eu sou assistente social, estou na assistência social, o meu trabalho, então, para as pessoas com deficiência passou a ser outro. Coisas, por exemplo, de talvez explicar melhor, né? Escrever, porque eu tive muita dificuldade, né? Nossa, onde que eu vou agora? Tá? Tem que ir na Unicamp, por quê? Nossa, por causa da síndrome de Down? Não, porque por causa do exame do pezinho. Mas, enfim, né? Muitas informações ao mesmo tempo. Essa é um grande desafio, eu acho que para a pessoa que recebe a notícia de um filho com deficiência, assimilar tudo, muita informação ao mesmo tempo. Outro grande desafio é você querer proporcionar para o seu filho todas as terapias possíveis, e nós estamos num país que isso não é fácil, né? A minha filha, graças a Deus, está numa região onde tem, né, acesso, ela é atendida pela PAI desde os 5 anos, nós somos muito gratos a isso, mas por questões sociais, financeiras, não dá para oferecer todas as terapias que eu gostaria. Isso pega, né? Para uma mãe, isso é bastante difícil. Outro grande desafio é as pessoas saberem como falar com você, porque ou não toca no assunto, porque não sabe como lidar, ou então não fala com você e fala com outras pessoas, ou não conversa com você, às vezes você quer conversar sobre isso, né? É muito comum. Mas tem os ganhos também, né? Tem os desafios, mas tem as motivações. Minha filha tem 4 anos e pouco, 4 anos e 8 meses, vai fazer 5 anos em junho. Ela, talvez por ser nascida numa família com 3 crianças, né? Ela e mais 2, ela é bastante esperta. Nós conhecemos um grupo que chama Especial Down, daqui de Americana, um grupo muito forte, muito especial, onde a gente pode se fortalecer. Nós entramos num mundo totalmente novo e realmente aquela enfermeira estava certa, não tem problema, né? Não tem problema eu ter uma filha com síndrome de Down. Hoje eu sei disso, hoje eu vejo que não tem problema. Realmente ela vai ter muitas possibilidades, né? Ela vai ter possibilidade de crescer e se desenvolver e quem sabe, se Deus quiser, ser autônoma um dia. E isso é uma motivação fantástica. A gente hoje conhece muitas pessoas com síndrome de Down que têm carreira, né? Que têm trabalho. Então, tem muitos ganhos, tem muitas conquistas. A gente ainda está no começo. O Mário até chegou a me perguntar antes, né, da gente começar a live, se eu já vivi preconceito.
Ainda não, ela é uma criança, né? Nós não tivemos nenhum desafio com questão de preconceito, com questão de acessibilidade de escola, muito pelo contrário. O desafio foi mais interno mesmo. O entender que recebi uma criança com deficiência, como ser uma boa mãe para uma criança com deficiência, ao mesmo tempo que eu tinha que ser boa mãe para os outros filhos também. E isso exige bastante, né? A deficiência, ela traz bastante demanda, né? De terapias várias, né? De escola, de motivação que a gente tem que fazer. E aí, isso também trouxe em mim o desejo de trabalhar, então, com essas mães, né? O que eu poderia fazer, né? Já que eu senti que eu não fui acolhida, já que eu me senti sozinha por muito tempo. E olha que, assim, eu tenho uma rede muito forte, muito boa. Eu tenho uma família com quem eu posso contar verdadeiramente. A família do meu marido, a minha família moram aqui em Americana, e eu tenho uma rede de apoio muito forte, mesmo assim eu me senti sozinha. Então, nós vamos começar esse ano no CRAS um grupo que chama Colo para Alguém Especial, cuidando de quem cuida, um grupo pensado especialmente para você que tem algum familiar com deficiência. Eu creio que a minha vivência pode fortalecer aquelas mães ou, né, familiares que também passaram por isso. A gente vai ter um espaço que a gente vai poder falar sobre isso, vai poder acolher e ser acolhido e também nos fortalecer, né, diante das demandas aí que os nossos filhos apresentarem. É isso. Obrigada a todos. Obrigado, Janaína. Agora, com a palavra, a Iracilda. Enquanto a Jaque vai lá tá ligando o microfone, eu só gostaria de estar registrando aqui a Maíne, não, a Maíne, obrigada, Estela, a Cia e obrigado à comissão. No chat, tá, gente? A Cidinha, nossa secretária executiva lá do Conselho. Mari, sua linda, você é fonte de inspiração. Parabéns, Maíta. Tá? Pode ir mandando aí, gente, por favor. Fala alguma coisa para ver se eles estão ouvindo assim, ó. Está me ouvindo? Sim. Então, meu nome é Iracilda, eu sou loira, o cabelo um pouco abaixo do ombro, estou de blusa preta. Então, a minha história começou, assim, eu já tinha criado os filhos, né? E aí eu estava fazendo faculdade de pedagogia, e nisso a minha filha, ela se separou e veio morar comigo, né? E aí eu sei que eu estava estudando, né? Depois comecei a fazer estágio, cuidava do neto, né? Eu sei que foi muita coisa, sabe? Eu cuidava da casa e aí, por conta disso, eu comecei a... Não, talvez eu até já tivesse, mas não sabia, né? Que eu desenvolvi diabetes, né? E aí começou, sabe, aquela pressão, aí eu tive descolamento de retina. Então, foi no olho direito. E por conta disso, nossa, aí eu fiquei maior dificuldade. Engraçado, eu tinha um outro olho, né, bom, só que eu não conseguia, sabe? Um dia eu estava fazendo prova assim, nossa, a professora me ajudando e foi muito difícil, sabe? Assim, eu demorei pra caramba para fazer, né? E aí, né, depois eu fui no médico, eu tinha ido, né, antes, né, para ver fundo de olho, só que o médico que eu fui, né, o oftalmologista, ele falou que estava na terceira vez só que ele falou, né, que ele me mandou para um mais especialista, né. Então, só que quando aconteceu isso que ele mandou, já tinha descolado minha retina. Então, e aí
oftalmologista falou que eu tinha que fazer uma cirurgia urgente, né? Eu fiz. Aí eu consegui, ele falou que eu tinha só 5% de chance, né, de enxergar. Aí eu fiz essa cirurgia e ficou bom, né, o meu olho. E aí ele falou assim, que depois tinha começado no outro, né? E ele falou assim, precisa fazer a cirurgia para não ficar... Ele quis fazer como uma prevenção. E não sei, eu sempre tive medo de tudo. E essa vez que era para eu ter medo, eu peguei e falei, já que tem que fazer, vamos fazer logo, né? Peguei e marquei, mas hoje eu me arrependo, entendeu? Porque eu deveria ter deixado acontecer igual o outro, né? Talvez eu estaria enxergando, né? E aí eu fiz a cirurgia, foi bem, eu estava enxergando, porque eu tinha um grau de miopia, aí eu estava enxergando melhor do que eu enxergava. E só que aí, nisso eu fiquei sabendo que o meu filho, ele... na época ele pegou dengue. Na época, para mim, dengue, vamos supor, já ficava pensando assim, na segunda vez que desce, que já poderia ser hemorrágica, né? Então, pensamento, né, que a gente tem que eliminar, mas na época eu pensava assim. Aí eu fiquei nervosa, sabe? E já era a segunda cirurgia que eu estava fazendo, porque a primeira eu fiquei na casa da minha mãe. Eu tive que ficar 2 meses, né, com a cabeça para baixo, né, para até colar essa retina. Aí passou, acho que 6 meses, ele marcou essa outra. Aí 6 meses eu voltei para casa da minha mãe, né? E estava de novo a mesma situação, né? Tinha que ficar com a cabeça para baixo. Aí meu filho, ele pegou dengue, foi para o hospital, já tinha saído, ele não falou nada para mim. Aí uma outra filha pegou e ligou, falou assim, você está sabendo, né, do Éder? Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, então não vou falar, não. Eu falei assim, fala. Eu falei, agora se começou, você fala. Aí ela falou assim, mas você não vai ficar nervosa? Eu falei, não, né? Aí ela falou, nossa, aí eu fiquei nervosa e eu senti, além do nervoso, sabe, uma revolta. E chorei, né, tudo aí. Aí esse olho começou a inchar. Aí eu fui para o hospital, o médico que tinha me operado tinha ido para os Estados Unidos. Aí ele pediu para a irmã dele passar um medicamento lá, passou. Aí eu estava tratando tudo, e a minha filha é comissária, e ela estava viajando. E quando ela chegou, ela já estava sabendo, né, da situação que... Acho que minha mãe comentou com ela, já chegou e me levou para Campinas. E ela ligou para o meu oftalmologista lá nos Estados Unidos e falou, né, que você operou, deixou minha mãe aqui, né, ela está assim, falou para ele arrumar o outro, né? Mas só que nisso ela já me levou para Campinas, aí um outro oftalmologista me atendeu, aí ele dobrou a dose do medicamento. Aí eu comecei a passar mal, né, comecei a vomitar, não queria comer nada. Eu sei que só foi agravando, né? Aí, depois, aí ele pediu, ele não conseguiu, o amigo dele lá de Campinas, que era professor dele, aí ele pediu para o irmão dele, né, aqui de Americana, me atender. Aí todo dia eu tinha que ir lá tirar o líquido do olho, porque senão ia apertando assim, e ficava doendo, sabe? Parecendo que estava apertando, assim, igual um parafuso. E aí, para eu conseguir dormir. Então, e eu sei que depois o irmão dele foi tratando até ele voltar, só que não deu tempo. Aí, quando foi na quarta-feira, o irmão dele ia chegar no sábado. Aí, quando foi na quarta-feira, aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Aí deu certo, né? E aí, depois, eu sei que ficou, acho que no mês de novembro, eu ia fazer uma cirurgia em um dia. Aí a mesma filha que falou para mim da dengue lá, ela pegou e falou assim, mãe, vamos viajar? Eu falei assim, não, mas eu tenho cirurgia amanhã. Ela pegou, conversou com o médico e ele deixou eu ir. Aí eu fui, depois de um mês eu voltei, aí ele falou que tinha subido a pressão do meu olho.
Ele falou, não dá para operar agora. Aí marcou para fevereiro. Quando foi fevereiro, tinha subido mais ainda. Aí teve que fazer de emergência. Aí eu fiz 2 cirurgias e não resolveu. Aí eu tive que ir para Campinas, aí deu hemorrágica, né? Aí teve que passar laser, praticamente eu perdi, né, essa visão. E a outra eu tenho acho que uns 20% só, e eu fiquei com baixa visão, né? Então, e foi muito difícil assim para mim, né? Só que eu sempre fui assim muito ativa, então eu mesma, né? Porque geralmente as pessoas falam, vai em tal lugar, né? E eu não, eu passava no Centro de Prevenção, no CPC, aí eu mesma falei assim, eu vou aí, né? Eu quero ver o que eu posso fazer, o que eu posso aprender aí, né? E porque eu sou o tipo assim, se eu ficar sem aprender, sem fazer alguma coisa, nossa, aí eu fico depressiva, né? Aí eu fui lá, eu consegui, né, participar do CPC, aí eu tive aula de mobilidade, depois tive TO, né, e depois informática. E aí eu fiz, né, porque a gente tem que aprender outra língua, né, e lá com o equipamento, né, que eles têm, que eles colocam no celular da gente, assim, vamos supor, se não tivesse isso, eu não conseguiria fazer nada no celular praticamente. E aí com esse que chama Talkback, então hoje eu consigo até trabalhar, né? Como network eu trabalho. E então eu sei que no começo foi revoltante, né? A gente revolta, né? Até com Deus, né? E pergunta, né? Por que eu, né? A gente não se conforma. Aí depois que eu comecei a participar do CPC, eu fui aprendendo coisas e hoje eu faço mais coisas no celular do que eu fazia antes. E eu também, assim, tenho mais preocupação com o outro do que antes. Eu me tornei uma pessoa muito melhor hoje, entendeu? E o segredo é isso, né? A gente não... Vamos supor, se a gente tem uma deficiência aí a gente para, aí acaba com a vida da gente. Então, que nem agora, eu sempre estou procurando aprender alguma coisa, então isso, sabe, faz com que eu até esqueço, sabe, que eu estou com a deficiência. E o celular, né, com o Talkback, ele lê tudo para mim, né, porque se não tiver o Talkback, não dá para eu fazer nada, mas ele lê, se eu vou escrever alguma coisa, eu falo, né, ele escreve para mim, entendeu? Então, me ajuda muito e eu consigo trabalhar. Eu tenho ainda, que nem esse ano, eu comecei a me desafiar a ficar cada vez mais independente dos meus filhos, né? Mesmo, então, eu estou procurando aprender, sabe, tudo do jeito que é para fazer, para eu ter a minha independência, sabe? Porque a pior coisa que tem para uma pessoa deficiente é a dependência de outra pessoa, porque não é todo mundo que tem paciência, né? E nem tempo, né? Então, o que a gente puder fazer para ficar independente é melhor. Aí a gente se sente bem, entendeu? Aí a gente não sente tanto a deficiência. Que nem eu tenho hora que até esqueço, entendeu? Que eu sou deficiente, né? Eu faço tudo, assim, praticamente tudo. E procuro cada vez aprender mais, entendeu? Porque quanto mais eu puder ficar independente, que nem hoje eu vim aqui sozinha, né? Eu peguei um Uber e, né, vou voltar também. Eu, às vezes, preciso que a pessoa chame o Uber para mim. Mas, nossa, é tão bom, porque às vezes o filho, né, cada um tem seus compromissos. Por mais bom que sejam os filhos, às vezes você pede para ir num lugar e ficar esperando, sabe? Então, para mim, o que eu puder para ficar cada vez mais independente, aí eu fico super bem, entendeu? Então, é isso, a gente tem que procurar aquilo que a gente consegue fazer, né? Até no CPC,
teve um cara lá, ele estava com 5 anos com depressão, ele perdeu a visão dos 2 olhos, né? Totalmente cego, e estava com depressão. E ele é vocalista, né? E ele trabalhou com a Vanderlei. Aí a filha queria que ele trabalhasse, né, por causa da experiência dele. Eu falei, mas você não consegue fazer o que você fazia? Ele falou, consigo. Eu falei, então faça, né? Aí ele começou a viajar, ele está trabalhando, entendeu? E ele estava lá depressivo, ele já participava do CPC e estava lá depressivo. Aí eu peguei e falei isso para ele, sabe? Aí ele se entusiasmou e ele trabalha hoje, viaja. E então a filha da Vanderleia, né, sempre ele vai até de avião, né? Aí tem alguém que pega ele para onde ele vai. Se está no palco, tem alguém para proteger ele também, né? Porque às vezes o pessoal sobe, né? Pode derrubar porque ele é cego. Então, e ele falou que ele gosta de conversar comigo porque eu incentivei ele, sabe? Falei, vai à luta, se você consegue, faça, né? Só porque você está sem visão, se você conseguir, você faz. Aí ele está trabalhando. Então, eu acho que é isso, a gente não pode, sabe? Eu não posso mais fazer isso e, sabe, parar, aí você morre, né? Se eu fizesse isso, eu ia ficar dormindo na cama, não ia... Porque se eu não tenho que fazer, dá sono, né? Aí, então, eu acho que a gente tem que procurar o que dá para a gente fazer e a luta, né? É isso aí. Obrigado, dona Iracilda. Muito emocionante a história de vocês 4, né? Eu gostaria agora de abrir para todos, para fazer alguma pergunta para as nossas convidadas. O Douglas Henrique Martins, que é um participante externo, ele está perguntando aqui para as 4 participantes. Gostaria de fazer uma pergunta para todas. Qual é a percepção de vocês frente a uma sociedade onde o PCD aparenta ser invisível? O que fazer para reverter essa situação? Quem pode começar? Pode ser você, Mari. Eu só gostaria de, inclusive, complementar, Mari, e perguntar para você também, no nosso território aqui em Americana, onde você vive a maior parte do seu tempo, qual a maior dificuldade que você enfrenta para se locomover? É no supermercado, é no cinema, é no shopping? Em qual ambiente você já se deparou com uma dificuldade maior? Agora sim. Bom, respondendo aí a pergunta do Douglas, aí depois eu respondo a sua, tá, Mari? Ele vem fazendo aí a pergunta o que a gente faz, né? Bom, eu vou falar no meu caso, tá? Eu gosto de aparecer, mas se aparecer assim, num bom sentido da coisa, porque diz um ditado, que quem não é visto não é lembrado. Então, eu gosto de aparecer para depois ver os resultados. Tipo assim, eu vou numa loja americana, porque quem conhece comércio americano, a maioria das lojas não tem acessibilidade. Então, eu chego ali numa loja, quero comprar, eu vejo de repente uma sandália que me interessa, uma roupa que está na vitrine, ou mesmo uma loja que vende perfumes, enfim. Aí eu vou passando e vejo, quando eu vou ver, tem um baita de um degrau desse tamanho. E aí? Como que eu vou fazer? Eu chego ali, falo assim, olha, gostaria de ver tal, né? Aí a pessoa vem me apresentar. Como que eu posso te ajudar? Eu falei assim, bom, eu gostaria de entrar sem ninguém me ajudar, mas já que não tem acessibilidade, a pessoa vem, às vezes está ali 2 vendedoras que não conseguem, vai passando um homem na rua, querem ajuda? Então é uma situação bem constrangedora. Mas dessa forma, eu já consegui algumas rampas de acesso em algumas lojas dessa forma.
Então, assim, a gente se aparecer para a gente ser visto, as pessoas iam se conscientizando, né? E quanto à pergunta do Mário, a maior dificuldade minha, Mário, na verdade, ali, é tanto o comércio como as calçadas, tá? As calçadas não oferecem a gente, assim, né, transitar, assim, seguro, porque as calçadas são esburacadas, normalmente elas têm... Você vai andando assim, de repente você encontra uma árvore no meio da calçada. Então, não dá para passar, o que acontece? Eu tenho que voltar tudo, procurar uma rampa para poder fazer o trajeto. Muitas vezes, eu tive que dividir o espaço ali juntamente com os carros, correndo o risco de ser esmagada, de ser atropelada. Então, realmente é complicado, tá? Mas a gente não vai desistir por isso, né? A vida da gente não pode parar por falta de acessibilidade na cidade americana, que a gente vê que não é um problema somente de americano. Eu falo americano porque é a cidade que eu vivo, né? Mas a gente, se for ver, existem outras cidades que estão também tentando mudar e a gente, né, está aí com o conselho também tentando reverter essa situação, mostrando, porque a gente não veio assim para querer bater de frente com ninguém, tá? A gente veio para somar, juntamente com o poder legislativo, que a gente precisa dele, e principalmente do poder executivo. Então, eu acho assim, que nós, todo mundo junto, com eles, se a gente quiser, a gente vai conquistar muita coisa na cidade americana. E é esse o meu desejo, sabe? Que nem eu falei ontem, lá no plenário, eu volto a repetir aqui. O meu desejo, do fundo do meu coração, é um dia ver a Americana totalmente acessível para todos. Mais alguém vai comentar o questionamento do Douglas? Ah, tá desligado. Tá, tá desligado no... Tem que apertar. Tem que dar dois toques. Agora foi. Então, ele falou-se como que a gente se porta, né, com a sociedade, que a gente está se como invisível, né? Então, é se tornando visível, né? Porque eu acho que é o que eu falei, né? A gente tem que procurar ver o que dá para a gente fazer e fazer, entendeu? E de nos preocupar com os outros, né? Eu aprendi isso, que a gente tem que fazer, né, o que a gente acha que deve e não ficar, não importa a opinião dos outros, se essa pessoa tiver alguma discriminação, o problema é dela, sabe? Levar a sua vida, não ficar tanto preocupado com o outro nesse sentido, né? Preocupar em outro sentido, mas não nesse, com a opinião das pessoas, porque isso aí falta crescimento para a pessoa, né, que discrimina, entendeu? Falta crescimento para ela. Então, a gente não pode... Eu aprendi com isso que a gente não tem que se preocupar com vamos supor, se uma pessoa não está entendendo, falar, não tem o crescimento ainda. Um dia ela, né, pode vir a entender. Então, e deixar para lá, entendeu? Não ficar preocupado com o outro. Preocupa-se com a sua vida e procura fazer o que, sabe, fazer sempre alguma coisa assim para você se tornar visível. Para não ficar assim, aparecer tanto a sua deficiência, entendeu? Bom, essa é a minha opinião. E eu penso também que é importante a gente conhecer o que está previsto na lei, o que é de direito, né, da pessoa com deficiência e não esmorecer, né? Não se colocar no lugar de já vencido. Lógico que, como eu disse, eu ainda não passei por nenhuma situação com a minha filha, mas infelizmente eu vivo numa sociedade em que provavelmente eu passarei.
né? Então, assim, saber quais são os direitos dela, saber que não é favor, que é de direito, que ela pode alcançar, que foi feito para ela, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente conhecer os nossos direitos. Eu falo em nome da minha filha, né? E principalmente ocupar lugares como o conselho, por exemplo, né? Nas nossas reuniões a gente está sempre pensando sobre como melhorar, por exemplo, a acessibilidade, a quem recorrer, né? Então, ocupar esses lugares, né? Eu acho muito importante, como o conselho, por exemplo, é muito importante para a gente requerer aquilo que é de direito nosso mesmo. Eu queria complementar um pouquinho aí. Fora tudo isso, que eu concordo com todas, eu acho que a gente tem realmente que ter um lugar onde a gente tem a voz, né? Porque às vezes você ir num lugar e você falar ali com o garçom e reclamar, ou você falar com uma atendente de uma loja, às vezes você vai deixar ali uma reclamação, mas você poder falar que você faz parte de um conselho, você poder falar, eu faço parte também, até esqueci de falar no início, de um coletivo de mulheres aqui de Americana que chama Bazar por Elas. Procurem aí nas redes sociais, que são mulheres assim que lutam realmente pelos seus direitos. Eu estou ali representando uma mulher, né, com deficiência, mas tem mulheres de todos os tipos. Então, você fazer parte, né, não se esconda. Tiver que ir num lugar, mas vão me olhar, deixa olhar, né? Como a amiga disse, não tem problema nenhum, pode olhar. O problema está totalmente com a pessoa, não tem nada a ver com a verdadeira deficiência dela, que é o preconceito. Então, procure ter voz, né? Se associe, se ligue a pessoas aí que te deixem falar, te deixem reclamar mesmo. E se tiver que arrumar confusão, a gente arruma também. O importante é, assim, não se calar, né? Eu já tive que ir até juiz para conseguir vaga para o meu filho numa escola acessível, né? Ele tinha sido convidado a trocar de escola por causa de uma escada e a gente não desistiu até o juiz falar: tem a acessibilidade, se não tiver, você vai pagar uma escola particular para ele. E aí a acessibilidade apareceu. E teve vezes de eu ter que brigar por estacionar, por pessoas que querem, porque querem a nossa vaga, né? É tão difícil para a gente ter nosso carro, e quando a gente tem alguém que caminha com mais facilidade, quer a vaga para ele, né? Então, é isso. Nem por um minutinho, a vaga não é sua. E é isso. Procure ter voz e não se cale de jeito nenhum, que acaba dando certo. É mais difícil, mas dá certo. Obrigado, Maíta. Mais alguém? Alguma pergunta? Deixa eu ver quem está presente aqui, dos conselheiros. Estela, quem mais? Maine. Vamos fazer pergunta para nossos convidados. A Cidinha está falando aqui no chat que admira a vaidade de todas, sempre elegantes e uma autoestima invejável. O Douglas, obrigado a todas pelas respostas incríveis. Reconheço o empenho e a dedicação de todas em fazer o seu lugar de falar ter seu lugar de fala e ter relevância. Eu queria só mais uma vez me direcionar a Mari, mas eu estou me direcionando a Mari por conta da deficiência física dela, do fato dela ser cadeirante, né? E assim, às vezes as dificuldades de locomoção é maior do que a dos outros, até mesmo, às vezes, até do que a dona Iracilda, tá? Eu queria perguntar para você, Mari, a questão do esporte. Você foi campeã. Fala para nós, repete para a gente. Você foi campeã por Santa Bárbara e hoje você está participando de uma nova categoria. Como que é? A gente tinha conversado antes. Conta para a gente aí. Então, Mário, que nem eu falei, né? Eu treino em Santa Bárbara já há 12 anos, né? E
moro aqui em Americana. E eu sou campeã recordista brasileira no lançamento do dardo, eu faço atletismo lá em Santa Bárbara, tá? E faço 3 provas no atletismo. Faço prova de campo, que é o lançamento do dardo, arremesso do peso e lançamento do disco. Eu comecei a fazer academia mais ou menos 2 meses atrás, né? É que eu sempre quis, mas nunca tinha encontrado um lugar assim que me desse uma total atenção, né? E dedicação ali nos treinos, mostrar que eu não consigo daquele jeito, mas eu consigo de outro jeito. E os meus professores, graças a Deus, eles são super dedicados, sabe? E eu sou até, assim, eu sou apaixonada por aquela academia, porque quando eu chego lá, eu me sinto como se eu tivesse, sabe? Acho que nem na minha casa eu me sinto à vontade, assim, porque os meninos realmente, sabe, te deixam à vontade. Quando eu não consigo, por exemplo, fazer um treino, eles vêm com toda aquela dedicação e falam, não, você vai conseguir, vamos assim, eu te ajudo, pode vir. E eu ali, com toda a minha limitação, com toda a minha dificuldade, eu fui aos poucos, sabe? Cada aparelho hoje eu já consigo, assim, sabe? Fazer sem nenhuma dificuldade. E um dos que eu tive maior dificuldade mesmo no início foi o levantamento de peso, que é aquela barra supino, né? Supino reto, como eles falam. Tive muita dificuldade. Eu tinha curiosidade quando eu via na academia aquele aparelho. Aí um dia eu cheguei e falei assim, viu? Eu gostaria tanto de pegar nessa barra, mas essa barra, pelo jeito, ela é muito pesada. E realmente ela é. Ela começa, pelo menos lá na academia que eu treino, ela começa com 12,5, só a barra, né? E para mim, que já tenho uma dificuldade danada com essas mãozinhas, você imagina, né? Aí ele falou assim, não, mas você quer? Eu falei, quero. Aí eu deitei naquele banco, né, que a gente fica ali deitada. Aí ele veio, me ajudou a pegar a barra, porque a gente tem que fazer um movimento, né, correto, até em nível de competição mesmo, se você fazer um movimento, né, assim, aí você é desclassificado porque você não levantou a barra corretamente. E aí eu comecei a fazer e me apaixonei, né? E eu acho que, assim, eu ainda não vou te responder assim, mas eu gostaria muito, sabe, de fazer até para nível mesmo de competição, de campeonatos, porque eu sempre gostei do esporte, desde quando eu tinha 21 anos, eu não sei se vocês já sabem dessa história que eu morava aqui em Americana e eu ia para a Unicamp fazer basquete cadeira de rodas. Eu fiz alguns esportes lá, algumas modalidades, mas na época, assim, o que eu consegui me adaptar melhor foi o tênis de mesa, que não fui à frente. Aí, quando foi em 2010, eu conheci, já que através do professor aqui de Americana, mas pelo projeto de Nova Odessa, o tênis de quadra, tênis mesmo de quadra. Aí eu comecei a fazer o tênis de quadra, me apaixonei pelo tênis, porque o tênis ele exige bastante habilidade, né? Você com a raquete. Nós, no tênis, a gente tem direito ali de que a bola quica 2 vezes no chão e para o cadeirante dar esse direito para a gente, sabe? Então isso já facilita um pouco, né? Para a gente. Mas foi muito bom. Mas na época que eu conheci o tênis, eu também conheci o atletismo. Aí eu tive que optar por um ou por outro, porque os dois ao mesmo tempo, se dedicar a 2 esportes ao mesmo tempo, fica meio difícil. E até o meu professor também, ele falou, e aí, o que você quer? Qual dos dois? Aí eu tive que optar por um. E aí eu optei pelo atletismo e com uma semana de treino, já me inscreveram para os primeiros Jogos Regionais meu, que foi em 2010, lá em Lins, me lembro como se fosse hoje. Eu fui assim, uma semana de treino e já consegui 3 medalhas de ouro. Aí aquilo para mim, sabe? Porque eu fui e falei, não vou ganhar não, né? Nem treinei direito, né? Mas eu dei o meu melhor ali naquela competição. E eu trouxe para Santa Bárbara 3 medalhas de ouro. E aquilo me começou a me, né? Poxa, 3 medalhas de ouro já na primeira competição, aquilo me deu um gás, uma vontade de continuar treinando, e fui treinando, entendeu? Aí fui já classificada para os Jogos Abertos, aí depois fui participar em nível de campeonato brasileiro pelo Comitê Paralímpico, e aí, né, veio até o que eu já falei para vocês aqui. Então,
eu gostaria de falar para todos que estão aqui nos assistindo, para você que tem alguma deficiência ou não, né? Você que não tem nenhuma. Gente, esporte é vida. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer alguma atividade física, façam, porque isso muda totalmente a vida da gente. Mari, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Aqui em Americana não tem nada para deficiente, nada de esporte para deficiente. Com o nosso centro cívico maravilhoso, não tem esporte para pessoa com deficiência aqui em Americana? Olha, veja bem, desde 2010, quando eu busquei pela primeira vez a Secretaria de Esportes, que era uma outra gestão, né? Eu não tive o apoio que eu gostaria de ter tido. Foi daí que eu fiquei muito desanimada, né? Poxa vida, eu moro em Americana, eu deveria ter um apoio melhor pela Secretaria de Esportes, não tive. Foi daí que eu fui buscar a cidade vizinha e lá eles me acolheram de braços abertos, e tanto é que até hoje eu faço parte de lá da equipe de Santa Bárbara. O maior orgulho, sabe? Mas não é porque eu treino lá que eu tenho que deixar a minha cidade, porque eu sempre sonhei com uma americana com uma equipe de atletas paralímpicos. Mesmo porque quando eu ia competir, às vezes eu competia com atletas que eram contratados por Americana, poxa vida. Por que não dá oportunidade para os atletas que moram em Americana, vai contratar atletas de fora? Eu já competi com eles e consegui ganhar. Você entendeu? Então, isso para mim é um absurdo. E hoje, né, em dia, a gente vem buscando isso, vem lutando, já tivemos, inclusive, até uma reunião, já que você tocou no assunto, eu tenho que falar. Nós já tivemos uma reunião com a secretária de esportes falando do nosso desejo de ter americano, mesmo porque tem o pessoal que a gente conhece, que é a turma da Lirica, do Projeto Vida, que ela chegou no meu privado e ela me contou que o pessoal que faz parte lá do Projeto Vida, eles gostariam de, sabe, ter alguma atividade física para treinar, mesmo que seja para adquirir um melhor condicionamento físico, ou mesmo até a nível de competição. Entendeu? Mas estamos na luta. Como você falou, nós temos aqui alguns, né, lugares que nem o Centro Cívico, a nossa maior referência. Semana passada eu estive no Centro Cívico, porque foi nos pedido isso também, né, um levantamento, né, do que tem ali para modificar. E nós chegamos ali, né, eu e mais um conselheiro que faz parte do conselho também, a gente viu, assim, alguns absurdos que existem lá. Inclusive, a Americana já foi sede de alguns jogos regionais, no quais eu já competi aqui. Quando, né, eu saía da pista para ir, por exemplo, para a arquibancada, não tem acessibilidade ali. Então, o pessoal tinha que me carregar na cadeira, entendeu? Os banheiros também, alguns lugares não são acessíveis. Quem for fazer natação, ali a gente viu que tem um baita de um degrau nos banheiros, então quem é nadador não tem condições nenhuma, sabe, de usar os banheiros do Centro Cívico. Para chegar também, vamos supor que algum cadeirante queira assistir algum campeonato que está tendo na cidade. Eles não têm condições, porque o lugar é grande, é bonito, enfim, mas não temos acessibilidade. Então, eu gostaria, né, até de fazer aqui um pedido, porque eu acredito que o pessoal aí está assistindo, né? E se não estiver assistindo, vai chegar até eles. Então, que olhem com outro olhar, sabe? Que comecem a ver a gente realmente como pessoas. Porque até hoje nós somos tratados, e eu vou falar a real, porque assim, como eu já falei para vocês, eu faço um trabalho social. Então, as pessoas acham, porque eu estou numa cadeira de rodas, eu estou pedindo para mim, sabe? Porque a imagem ainda, infelizmente, é isso, que as pessoas veem da gente, veem de uma pessoa que está na cadeira de rodas, é um coitadinho, é um pedinte, sabe? Que está sempre precisando de ajuda. E não que ele está pedindo para ajudar outras pessoas. E é o que eu faço. E eu faço isso com o maior orgulho, porque graças a Deus, hoje eu não preciso. Já precisei um dia. Mas hoje eu não preciso e hoje eu faço pelos outros. E não me importa se alguém acha que eu estou pedindo para mim. Tá? Então, eu acho que isso também deveria sair da mente das pessoas, que as pessoas começassem a ver a gente com outros olhos, com o potencial mesmo que a gente tem. É só nos dar a oportunidade, que a gente mostra o nosso potencial.
Obrigado, Mari. Eu queria fazer uma pergunta também para a Maíta. Maíta, conforme eu falei aqui para vocês, antes de começar a live, eu tenho uma deficiência, né? Eu tenho uma hemiparesia congênita direita que eu adquiri de nascença. Então, assim, minha mãe teve varíola, né? E eu acabei nascendo com essa paralisia. Por conta disso, eu também consegui andar com firmeza com 6 anos. Até os 6 anos de idade eu não andava. Mas, enfim, no seu caso, a sua deficiência, você falou também que teve uma dificuldade no começo, né, para caminhar, e que causado por uma questão neurológica. Você tem acompanhado isso? Tem evoluído? Tem estacionado? A sua deficiência, o que os médicos falam, ela vai alterando com o tempo ou ela é irreversível, é estacionária? E em relação a isso, já emendando já, em relação ao esporte, você faz algum tipo de esporte também? Então, essa deficiência, ela pode ser, sim, progressiva, né? Ela tem vários tipos, na verdade. Esse meu tipo, ele é bem lento, né? Assim, eu percebi uma piora depois da gravidez, por exemplo, que aí seu corpo tem que se adaptar, tem que se modificar, e aí, assim, então, para a mulher, eu acredito que tenha mais essa piora aí, né? Então, piorou meu equilíbrio, minha força, mas, assim, em mim, né, nesse meu tipo, ele tá só nas pernas, porque tem outros tipos que pega braço, outros que pega parte de controle de urina, essas coisas todas. E até a visão pode também. Mas isso já seria outro tipo dessa mesma doença, que não é muito falada no Brasil, mas tem uma pesquisa bem legal na Unicamp, que é onde eu e meus filhos frequentamos, assim, né? Depois da pandemia deu uma parada aí, a gente vai voltar. No momento, o que está acontecendo é mais uma aplicação de Botox, aquele Botox que é utilizado mesmo na estética, no músculo, e aí acaba que relaxa um pouco, facilita um pouquinho o caminhar. Mas não é uma coisa muito significativa. Mas também não está parado, eles têm outras ideias, e tem uma que eles já têm a verba, mas assim, cura não tem, né, dar uma melhor qualidade de vida, essas coisas que eles vão descobrindo, então eles estão sempre estudando. Eu admiro muito os médicos lá, porque assim, para quem não frequenta, parece que nada está acontecendo, mas a ciência está trabalhando em tudo o tempo todo. No esporte, assim, eu nunca fiz nada profissional, mas eu já frequentei uma academia 2 vezes. Uma vez antes de eu ter filho, tudo que eu tive um atendimento muito bom, mas como eu daí fiquei grávida, eu parei. E agora, uns anos atrás, eu voltei. Durante um tempo me ajudou bastante, mas aí depois, talvez por falta de preparo, né? Não são todos os profissionais que estão preparados, eu acabei machucando meu tornozelo e aí eu não voltei. Agora, há pouco tempo, eu entrei e estou fazendo pilates. Tá, assim, apesar de fazer pouco tempo, está me ajudando bastante. Assim, com isso mesmo, porque nessa minha deficiência, os músculos vão ficando muito rígidos, né? Os nervos e tal. Então, você movimentando, alongando e tal, tá me ajudando, estou gostando bastante. Mas eu gostaria de ter outras oportunidades, de ver o que eu posso fazer, o que daria certo para mim, né? Mas tô aí, não tô parada, mas não tô fazendo nada assim sensacional, mas quero fazer, que a gente consegue, né? Dona Eriacilda, o que o CPC significa na sua vida? A senhora... Obrigada pelo microfone, Miraci.
Agora foi. Então, o CPC, para mim, nossa, foi assim, a tábua de salvação, né? Porque lá eles ensinam a gente a enxergar de novo, como eu falei, foi como aprender outra língua, né? Então, lá eles ensinam a gente a caminhar, né? Na rua, ensinam a fazer tudo, né? Na casa da gente, a informática, né? Que, vamos supor, que se eu não... Eu tinha informática, mas aí eu tive que aprender tudo de novo, né? Uma outra língua. E aí é como se eu estivesse enxergando, né? Porque o aparelho lê, né? Então faz a gente enxergar de novo. E é muito bom, a gente é muito bem recebida lá, muito acolhida, sabe? Tem grupos também que a gente participa lá. Eu participo do grupo de cidadania e cultura, né? E tem um outro com a psicóloga, né? Só que é muito, assim, ajuda muito, sabe? E o calor, né? Que lá todo mundo, os profissionais, você sente, sabe? Aquilo lá, que todos têm aquela vontade de te ajudar. Então, é muito bom a gente participar de lá. Se não tivesse uma casa assim, sabe? Seria o fim, né? Pelo menos para deficiente visual. Entendeu? Se não tivesse, eu não sei o que seria, mas é uma casa muito importante e os profissionais de lá, nossa, faz a gente sentir, sabe? Assim, pessoas especiais, entendeu? Então, é muito importante para nós. Obrigado, dona Iracilda. Janaína, em Americana, existe alguma entidade que exerça esse mesmo papel que o CPC exerce para os deficientes visuais, no caso do síndrome de Down? Você conhece? Você tem participado de alguma coisa? E mais uma pergunta. Você disse que você tem 2 filhos, são gêmeos, né, de 4 anos, né? E mais sua filha que tem 8. Como que é a convivência dos 3 em casa? Porque com 4 anos, meu filho tem 5, então, assim, com 4 anos eu sei que ele já começa, às vezes, até questionar, né, da irmã, como que é isso? Conta pra gente. Eu vou começar falando das crianças, então, que é mais gostoso. Eu lembro que quando a Eloá nasceu, a minha mais velha estava estudando a respeito do Japão, o país. E eu lembro que ela perguntou assim, mãe, onde que a Eloá nasceu? Eu falei, ué, filha, por quê? Ela falou, ué, ela tem os olhos puxadinhos assim, porque ela estava estudando sobre o Japão, então ela achou, né, com 4 anos na época, ela achou que a Eloá tivesse vindo do Japão de alguma forma. E aí, tranquilamente, eu falei, não, ela tem o olhinho puxado porque ela tem síndrome de Down. E aí a gente vai inserindo naturalmente, né, o assunto lá em casa. O Joshua também, né, assim que começou a falar, ele saía pela casa falando síndrome de Down, porque foi uma palavra nova que ele tinha aprendido. Então ele repetia síndrome de Down. E depois, mais pra frente, falou, o que é síndrome de Down, né? Aí eu falei, ué, você não percebe que a Eloá ainda não fala como você, ela demorou um pouquinho mais para andar. Isso tudo é por conta da síndrome de Down. Não dá para explicar muito mais que isso para uma criança. Então, assim, lá em casa é muito natural, né? Uma única vez eu disse que a Eloá nunca sofreu preconceito, eu lembrei disso agora. Ele trouxe um amiguinho para casa, um amigo vizinho lá, e o vizinho dele falou assim, para mim, né? Porque é criança, tem 4 anos também. Assim, eu não vou com a cara da Eloá, ela tem uma cara esquisita. Falei, ela não tem uma cara esquisita. Ela só é diferente, mas ela não tem nada de esquisito, ela só é diferente, porque ela tem síndrome de Down. Mas isso foi a única vez que eu ouvi de uma outra criança, mas em casa é super tranquilo. Tem coisas que eles sabem que ela não consegue ainda, e tem coisas que eles incentivam para que ela consiga, assim como eles. Mas não, em Americana não temos nenhuma entidade como o CPC, como eu imagino que seja o CPC, né? Não conheço tão de perto.
Tem a APAE ela atende não só pessoas com síndrome de Down, mas de várias deficiências. Só que tem uma demanda muito grande, né, por ser só a APAE. As terapias, elas são só de 30 minutos, só uma vez por semana cada terapia. Então, hoje a Eloá faz TO, psicomotricidade e fono lá na APAE. E é uma vez só por semana e meia hora. Claro que se tivesse uma outra entidade em outro lugar, com a demanda que nós temos em Americana, talvez fosse maior, né, o aporte que eles poderiam dar, obrigada, para a pessoa com deficiência. Mas a PAI é excelente, assim, os profissionais. A única questão é que é só meia hora e uma vez só por semana mesmo. Mas tem sido excelente, tem sido muito bom. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta entre si? Maíta, fazer alguma pergunta para a dona Iracilda? Dona Iracilda, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vou tentar ligar seu microfone daqui. Maitá, você já esperava que seus filhos tivessem essa deficiência? Ou não? É a possibilidade de não ter, como que funciona? E quando que você descobriu que eles teriam? Então, quando eu engravidei do meu filho mais velho, eu até fui, né, a um médico, mas, assim, ele também achava que não, por não ter ninguém na minha família, né? Ninguém, nem parente próximo, que nem irmão, ou pai, mãe, e nem mais distante. Até onde eu sei, não tinha. Então, ele achou que eu seria um caso isolado. Já quando eu tive a minha filha, né, aí antes de eu engravidar tudo, eu fui. Aí a chance seria assim: eles imaginavam, como eu sou mulher, meu filho nasceu um menino, então que talvez outra menina não teria. Aí meu ginecologista, a gente até fez uma continha de quando eu deveria engravidar, em qual dia do ciclo aí que tem mais chance de ser menina. Deu certo, veio uma menina, mas também veio com a mesma deficiência. Então, assim, é 50%. Não existe, não tem nada, uma forma de tentar evitar, é 50%. Aí, só que foi diferente, por exemplo, o meu filho, ele quando chegou na idade de começar a caminhar, as perninhas já, uma batia na outra, ele já tinha dificuldade. E a minha filha não, ela começou a caminhar, parecia que ela não ia ter. O dela foi igual ao meu, porque eu comecei caminhando na idade comum de toda criança, e depois, por volta dos 4 anos, eu comecei a perder o equilíbrio, cair demais, e fora do comum do que qualquer outra criança. E aí minha mãe descobriu, e no caso dela também, ela começou a cair, só que foi até antes, ela ainda, acho que ela devia ter nem 3 ainda quando começou. E aí a gente levou para ver, e também o médico facilmente de mexer na perninha já dá para perceber que você vai dobrar a perninha mais durinha, sabe? Então foi mais ou menos nessa época aí. Foi isso que você perguntou só? E assim, mas para ela eu já estava preparada, né? Por isso que assim, eu também te entendo, né? Não te julguei em nenhum momento, porque assim, quando eu levei o meu filho no neuropediatra, ele pôs meu filho deitado, ele foi dobrar, ele falou, ele tem. Aí eu falei, como que ele sabe assim? Ele tá enganado, não tem não. Não, é outra coisa, ele tá demorando para andar só, é só ter paciência. Então, assim, mesmo eu tendo a deficiência, eu por um tempo tentei negar, aceitar, demorou um pouquinho também, que ele teria que passar por todas as dificuldades que eu passei, porque acho que todas nós aqui, né, somos guerreiras, nós que somos as deficientes, você que cuida de uma guerreirinha, mas assim, a gente é humano, então assim, né, a gente falou, mas a gente não gostaria, né,
vai falar, ah, não, meu sonho era que meus filhos fossem deficientes. Não, né? Ninguém pode falar isso. Porque a gente não quer? Não, a gente aceita de qualquer forma, ama de qualquer forma, mas assim, a gente sabe que é difícil. Então a gente não queria que fosse difícil para eles, né? Eu queria tudo facinho. Mas estamos aí. Maris, quer falar? Quer falar mais alguma coisa? Pode abrir o microfone aí. Eu vou fazer da seguinte forma. Como a Mari é a presidente do nosso conselho, eu vou deixar ela por último, tá, Mari? Para você estar fechando o nosso, pode ser, o nosso encontro aqui. Então, eu queria passar para a Janaína, começar com a Janaína, para as considerações finais e o que você quiser acrescentar mais, tá bom? Eu gostaria de dizer que esse momento é muito importante. Poder falar sobre as dificuldades pessoais, ou no meu caso, né, da saúde que eu tive, é muito importante. E isso também dá visibilidade, né, para a pessoa com deficiência. Eu gostaria de agradecer por esse momento. Foi muito rico para mim, foi um prazer conhecer vocês e estou à disposição. Gostaria de convidar a todos, né, para o dia 27/4, lá no CRAS Guanabara, Colo para Alguém Especial. Um grupo bem bacana, onde a gente vai poder conversar e poder estar juntos e falar um pouco sobre essa dor momentânea e que não pode ficar nela e que a gente tem que lutar, né, porque existem muitas conquistas a serem realizadas pelos nossos filhos e pelos nossos parentes. Obrigada a todos. Obrigado, Janaína. Agora, a Maíta. Pode ser você? Eu quero agradecer o espaço, né, aqui da CIA e agradecer todos os meninos aí que toparam vir até aqui falar um pouquinho. Quero convidar, né, quem quiser conhecer, então, o Bazar por Elas e também o Projeto Semear, onde eu sou educadora lá, que cuida de crianças ali também da região do Zincão, ali daquele lado. E é isso, gente. Respeito, né? A gente não está pedindo aqui dó, a gente não está pedindo nada disso, a gente está pedindo só respeito. E é isso, quem não puder ajudar, não atrapalhe. Obrigado. A dona Iracilda, por favor, considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, pelo espaço e espero ter contribuído, né, em ajudar, né, assim, as pessoas, né, com deficiência. Espero ter contribuído a incentivar, né, a fazer algo diferente, né, e não se acomodar, né. E é isso. Obrigado. Mari, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e já, inclusive, fizesse um convite para todos para estar participando das nossas reuniões lá do Conselho, né, que são mensais. Obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a ele, porque sem ele nós não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que cada uma de nós tem essa força dada por Deus, né? Então, eu também quero agradecer a Estela por ter nos oferecido aqui esse maravilhoso espaço da CIA para aqui estarmos fazendo a nossa primeira live, que eu acredito que vai ser a primeira de muitas que vão vir por aí, né, Mário? E também quero aproveitar e agradecer ao Mário, né, que esteve aí toda a frente aí, elaborando tudo, cuidando de cada detalhe, né, Mário? Para que na hora, assim, desse tudo certo. E graças a Deus, apesar, assim, né,
Deu tudo certo, né, gente? Vocês gostaram? Fala aqui para mim. E eu também, eu gostei muito, tá? E eu também quero agradecer você que está aí do outro lado nos assistindo. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, tá? E vamos continuar firmes nessa luta, que não é só minha, não é só da Janaína, da Amaíta, da Iracilda, nem do Mário, é de todos nós. Então, cada um de nós, né, temos uma responsabilidade, assim, de fazer com que nosso mundo seja um mundo totalmente melhor, né? Basta as guerras, basta essa pandemia que, né, que está indo embora agora, graças a Deus. Então, vamos contribuir para que nós possamos fazer do nosso mundo um mundo cada vez melhor, um mundo onde os filhos, né, de vocês estão nascendo agora, falo de vocês porque eu já não tenho mais a possibilidade de ser mãe, entendeu? Gostaria muito, porque já passou a minha fase, mas que os filhos de vocês vivessem num mundo completamente diferente. Mas para que isso aconteça, eu acho assim, que a gente tem que começar nas nossas casas, ensinando para os nossos filhos conviver com as diferenças. E também os nossos educadores nas escolas, né? Faça isso para as crianças. Porque eu acho assim, que se a criança ela for ensinada a conviver com as diferenças, quando elas verem alguém, que eu falo isso por mim, tá? É um exemplo que eu falo alguma coisa, mas é baseado no que acontece comigo. Quando eu vou em algum lugar, vou dar um exemplo, o shopping, né? Que é um lugar que tem muita gente, muita criança e tal. E eu vejo algumas crianças, elas ficam curiosas, outras ficam assustadas, fazem perguntas que às vezes pais acabam ficando constrangidos com as perguntas que eles fazem. Por que tudo isso acontece? Porque eles não são, né, ensinados a conviver com as diferenças. Porque se eles fossem, eles não ficariam assustados quando vissem alguém na cadeira de roda fazendo mil e uma perguntas. Ah, porque ela tá no carrinho. Ai, que carrinho legal, também gostaria de andar com um carrinho como esse. Elas nem entendem, sabe? Eu gostaria de andar com um carrinho como esse. Olha só a inocência de uma criança. Você entendeu? Então, eu acho assim, que vamos começar a conscientizar essas crianças para que elas possam se tornar adultos totalmente, né, sem nenhum tipo de preconceito. É esse o meu desejo a todos vocês e muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Obrigado, Mari. Foi um prazer ter participado com vocês aqui. Foi um desafio também, né? Porque foi, sim, nessa eu nunca participei de uma live dessa forma, então para mim foi um desafio, como tinha falado para a Estela. Fiquei muito contente. Obrigado, Jaqueline, pelo suporte aqui da CIA. Agradecer, reforçar mais uma vez a importância da gente ter a Associação Comercial Industrial de Americana apoiando e defendendo essa causa. Tá? Então, assim, isso é muito bom para a gente, para nós deficientes, e vamos torcer para que o nosso conselho também consiga colocar em prática, conquistar melhorias para todo mundo, e todos os deficientes se sintam igual a dona Iracilda, que o que ela acabou de falar é um exemplo de vida. Verdade. Ela falou simplesmente que ela faz de tudo para não se tornar dependente de ninguém, que ela procura fazer tudo, que ela trabalha, que ela age normalmente como se não tivesse nenhuma deficiência. Então, assim, que nós todos, né, que a Mari, que a Maíta, que a filha da Janaína, que a dona Iracilda, que está aqui representando todos esses deficientes, todo o Brasil, que é grande, que a gente tem esse modo de pensamento, né? Porque nós aqui, gente, a gente não... Assim, uma vez ou outra, a gente se sente enfraquecido, eu sei que sente, às vezes até momentos depressivos, mas quantos deficientes que não conseguem encarar a discriminação, não conseguem encarar a exclusão que tem dos filhos na escola, né? Não tem, às vezes, até nem o conhecimento, a facilidade, o acesso a um advogado, a informação da justiça. Sim, eu acho que esse é o papel do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e eu tenho muito prazer em estar participando, porque eu sei que a gente vai, através do Conselho, Mário, com certeza absoluta, eu nunca esqueço, eu represento o governo nesse Conselho, represento o gestor, eu nunca esqueço da fala do Chico Sardelli, no dia que ele instituiu o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Ele falou desta forma: o gabinete do prefeito estava aberto para o Conselho
e que a qualquer momento nós poderíamos procurar para tentar resolver todas as situações que a Americana esteja passando, né? Então, assim, graças a Deus, a gente está tendo esse apoio, tanto das associações, como temos aqui na CIA, que tem um peso muito grande no município, como também temos do poder público. Então, assim, se Deus quiser, juntando todas essas forças, a gente vai ter uma cidade acessível e sabe, que pensa no coletivo, né? Pensa de forma então, não só das pessoas que se locomovem, mas também dos deficientes, tá? Eu agradeço demais a presença de vocês quatro. Peço desculpas pelas falhas, pelo nervosismo, mas é assim mesmo, a gente vai aprender. Obrigado, fiquem com Deus. Parabéns, Mário. Foi excelente.